Paz do Senhor, queridos e amados ouvintes. Hoje eu vou estar lendo a palavra, irmãos. Eu quero só ler a palavra aqui sobre os pastores, né? Porque a gente vê muitos pastores, irmãos, de certos ministérios que não obedecem à Bíblia, que estão pregando uma palavra que pode tudo, né? Usando até, né? Usando Deus para pedir dinheiro, né? Para ficar rico, usando, né? A palavra do Senhor para enganar o povo. Então essa palavra aqui é para esses pastores que estão, né? Que sabem o que estão fazendo. Mas eu quero ler para vocês, né? Porque às vezes, né? Lendo a palavra, ouvindo a palavra, vocês venham a ter um conserto com Deus, né? Jeremias 12:10 diz assim: muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram no meu campo, tornaram em desolado deserto o meu campo desejado, né? Muitos pastores destruindo aí, né? A igreja santa do Senhor. Jeremias 23, 1, 2, 3 e 4, que diz assim: ai dos pastores que destroem, dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não a visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarei e se multiplicarão, e levantarei sobre eles pastores que apacentem, e nunca mais temerão, nem assombrarão, e não nenhuma delas faltará, diz o Senhor, né? Então muitos pastores não vão atrás das ovelhas, né? O Senhor aqui bravo, né? Jeremias 34, 35 e 36, que diz assim: uivai, pastores, e clamai, e rebolai-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei, e vos então caireis como um vaso precioso, e não haverá fugida para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores, eu uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles. Então, né, irmãos, muitas ovelhinhas machucadas, muitas ovelhinhas não aparecem mais na igreja. O pastor ainda fala em vez de ir em busca, né? E conversar, né? Não tem coisa melhor que a gente receber o pastor ali depois que a gente foi machucado, né? Seja por um membro, seja por alguém ali dentro da igreja, seja por uma prova que a gente não está suportando. Não tem coisa melhor que a gente receber o nosso pastor, né? Na nossa casa para orar, trazer uma palavra boa para nós. Então, muitas ovelhas vai ali na igreja cansada, oprimida, né? Então, o pastor, ele tem que cuidar dessas ovelhas, irmãos. Tem que cuidar das ovelhinhas, né? Tem que ir em busca da desgarrada, né? Mesmo que aquela seja rebelde, desobediente, vai lá atrás dela, fala, né? Que ela é rebelde, que ela tem que se consertar, porque é isso que Deus quer, né? Nós temos o privilégio ainda de nos consertar. Então, né, muitas das vezes o pastor, as ovelhinhas saem da igreja, tá ali machucada, né, muitos doentes, acamado, o pastor nem sabe, né? Então tem que ir atrás dessas ovelhinhas, né? Jeremias 56 diz assim: as ovelhas perdidas foram meu povo, os seus pastores as fizeram errar para os montes, a deixaram desviar de montes e outeiro, andaram, esqueceram do lugar do seu repouso. Então, irmãos, muitas ovelhinhas ali não sabem da verdade, né? Muitos pastores enganando. Ezequiel 13:3 diz assim:
Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram, né? Aqueles pastores que ficam ensinando coisa que não está na Bíblia, né? Que pode tudo, né? Ezequiel 22, 26, que diz assim: os seus sacerdotes transgrediram a minha lei, profanaram as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano, não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondo seus olhos, e assim sou profanado no meio deles, né? Não fazem discernimento, né, irmãos? Ali falando que tudo pode. Não, nós temos que obedecer a palavra de Deus, né? Ezequiel 34. Ezequiel 34, irmãos, aqui praticamente o capítulo inteirinho, irmãos. O capítulo inteirinho ele fala contra os pastores, né? Contra os pastores, as profecias contra os pastores infiéis, né? De Israel. Ali quando o povo de Jerusalém, ali o povo dentro da igreja estava pecando, né? Muita coisa errada. Então Deus está falando aqui, né? Contra os pastores. O 34:2, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Não apacentaram os pastores das ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolai o cevado, mas não apacentais ovelhas, né? Então Deus está falando aqui no 34 inteirinho, irmãos, né? Que ali tem comido, né, a gordura, ou seja, se fartado das coisas boas, né? Ali usando a igreja, usando Deus para enganar o povo, né? No 4, a fraca não fortaleceis, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza, né? Quantos pastores ali duro, rigoroso, brigando com as ovelhinhas machucada, quebrada, doente, né? Desgarrada. Então, irmãos, eu sei que tem ovelhas que é bode, né? Tem uns que é bode, tem uns que é rebelde, desobediente, né? Nós não podemos desobedecer o nosso pastor, né? Se ele tiver errado, se ele falar para nós pecar, nós não devemos pecar. Mas se ele tiver falando alguma coisa para nós que seja correto diante da palavra do Senhor, nós temos que ser obediente a ele. Você tem que ser obediente, senão você é ovelha rebelde, né? Porque o seu pastor, você tem que obedecer, né? Ele é o responsável por você, né? Então tem que obedecer. 34:5, assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem o procure, quem a busque. Portanto, ó pastores, assim diz a palavra de Deus: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto com as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto, e todas as feras do campo por falta de pastores. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, assim ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e eles não servirão mais de pasto. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu mesmo procurei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhados no dia da nuvem e da escuridão, e as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e a trarei da terra, e apacentarei no meio dos montes de Israel, junto às correntes, e em
todas as habitações da terra, os bons pastos as apacentarei nos altos de Israel, será sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos no monte de Israel. Apacentarei as minhas ovelhas e a farei repousar, diz o Senhor Jeová. Irmãos, aqui eu não vou ler inteiro, eu li até o 15. Eu não vou ler inteiro porque ele fala bastante coisa, que o nosso tempo é curto. Mas, irmãos, muitas pessoas buscam as almas lá fora, né? Muitos pastores buscam almas lá fora, mas não tem cuidado daquelas que estão dentro da igreja, né? Aquelas que estão dentro da igreja, ele chicoteia, né? Ele machuca. Então, Deus está falando aqui, cuidado, né? Zacarias 11:17 diz assim: ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada irá cair sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e sobre o seu braço completamente secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Aqui Zacarias 13:7 diz assim: ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos, né? Então, Deus está falando aqui em vários versículos e capítulos contra os pastores, né, meus irmãos? Mas não dá tempo. Aqui 2 Timóteo 4, 2, 3, 4 e 5 diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz as obras do evangelista, cumpre o teu ministério. Irmãos, fala assim comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve agora o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue, para o grande dia da vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa minha vida, pelo teu poder, a tua graça. Irmãos, aqui é contra aqueles pastores que estão, né, desviando as ovelhas, não vai em busca das ovelhas, não cuida das ovelhas, né, irmãos? Então Deus está falando aqui que vai ter com esses pastores, né? Porque ser pastor não é fácil, irmãos. Não é fácil, é cuidar de muitas ovelhas ali, né? É muito difícil, irmãos. Eu sei que tem muita gente que quer ser pastor, mas não é fácil, irmãos. Tá na frente de um trabalho, né? O inimigo luta muito. Então, ore pelos seus pastores, né? Ore muito pelos seus pastores, porque eles enfrentam a prova triplicado, né? Como nós, né? Nós sofremos, né, as nossas provações, as nossas lutas, mas os pastores sofrem triplicado. Então ore, obedeça os seus pastores, né? Se ele estiver errado, abaixe sua cabeça e obedeça. Agora, se ele falar para você pecar, aí, né, você não peca, né? Mas ele vai, se ele está ensinando você a errar, né? Deus que vai ter com ele, né? Mas aquilo que está diante da palavra de Deus, você tem que obedecer, né, irmãos? Tem que obedecer o nosso pastor, porque ele é como se fosse o nosso pai, a nossa mãe, né? Então, vamos, né, obedecer, né? Aquele que estiver fazendo errado, Deus vai ter com ele, né, irmãos? Não vamos julgar, não vamos condenar, vamos orar pelos nossos pastores, porque o que seria de nós sem os nossos pastores, né, irmãos? Nós precisamos dos nossos pastores para nos orientar, né? Nós precisamos muito dos pastores e as igrejas, muitos estão fechando porque não tem pastores, irmãos. Não tem pastores mais que quer pastorear suas ovelhas, porque a luta é muito difícil, irmãos. Eles enfrentam uma luta muito travada, né? Então vamos orar por eles, que Deus venha abençoar eles, que venha fortalecer, que venha dar sabedoria, né?
para eles cuidar de nós, né? Que Deus abençoe sua vida, fica todos na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e te guarde.